Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Friday Night SmackDown, SmackDown do dia 6 de fevereiro de 2026. Nós tivemos duas lutas eliminatórias para Elimination Chamber, tivemos notícias de como elas vão funcionar, desmentindo os perfis do Instagram que divulgaram umas coisas erradas aí, e além disso, tivemos duplas se engalfinhando no ringue de forma meio estranha. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no último SmackDown, já se preparando para Elimination Chamber, assista esse vídeo do começo ao fim, porque o show foi quente. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, quero pedir que você deixe o seu hype nesse vídeo aqui, para que a gente tente ranquear ele também no top 100 de vídeos hypados do Brasil. Nós já temos 2 vídeos no top 100 e eu queria muito colocar mais um vídeo no top 100 essa semana. Então eu conto com o seu hype, senta o dedo no hype nesse vídeo aqui, vamos fazer a comunidade Luta Livre no YouTube crescer e aparecer, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do SmackDown. Agora, SmackDown do dia 6 de fevereiro de 2026, que começou com o nosso campeão indiscutível da WWE. É muito campeonato mundial nessa companhia. Drew McIntyre veio aqui, veio pro ringue para poder falar com a galera. O que aconteceu? O Cody Rhodes já foi despachando ele. Cody Rhodes atacou ele por trás, jogou ele na barricada, estraçalhou com ele. Nessa hora que bateu na cabeça dele, eu tive a impressão que o Drew se machucou, mas ele foi embora mesmo, né? Aí o Cody tentou ir pra cima dele, a juizada separou e tudo mais. E aí o Cody veio pro ringue e basicamente ele falou sobre a situação lá do Punk, do Roman, né? Que se desafiaram lá pra WrestleMania. Ele falou que tá meio bolado de não estar na WrestleMania. Ele disse que falaram lá no Rock que iam fazer uma competição de medição do que você sabe daquilo, né? E aí ele disse que se eles vão fazer uma medição de tamanho, que o público e o povo vai descobrir por que, que o nome dele o apelido dele é Rahim, né? Aí uma piadinha aí com o pessoal falando que ele seria afrodescendente, né? E aí você já entendeu o porquê, né? Esse concurso de medição, né? Pois é. Aí, depois dessa piada de quinta série, o Corey basicamente disse que ele vai fazer de tudo para que o Drew não chegue na WrestleMania. Tá dando a entender que ele pode desafiar o Drew pelo campeonato antes da WrestleMania. Só que o Nick Aldis veio depois e falou pro Corey o seguinte: olha só, eu preciso que você controle as suas emoções, tá? E vou deixar uma coisa bem clara pra você. Se você quiser botar as suas mãos no Drew pelo campeonato da WWE, você vai ter que se qualificar para a Elimination Chamber. E aí depois o Nick Aldis ele fala, porque você precisará vencer a WrestleMania, não, vencer a Elimination Chamber para poder desafiar o Drew na WrestleMania. Isso já desmente uma parada aí que algumas pessoas vieram pra mim comentar na live. Olha, eu vi no Instagram que falaram que o título do Drew vai ser defendido na Elimination Chamber. Cara, isso é fake news, alguém inventou isso da cabeça no show e deixou muito claro de que os lutadores que vão lutar na Elimination Chamber vão lutar pelo post number one contender para o título do campeonato da WWE, no caso dos homens. No caso das mulheres ainda não está definido, e aí essa luta vai acontecer na WrestleMania. Não tem nada dessa história de que o título do Drew vai ser defendido na Elimination Chamber ou qualquer outro título será defendido na Elimination Chamber. Isso é coisa de lá de trás. Alguém tirou alguma coisa da cabeça e soltou essa informação, porque isso aí é cascata, isso não vai acontecer, tá? Eles já deixaram bem claro no show, tá bom? Então, resolvido esse assunto, aí vamos ter 6 lutas classificatórias. Essas lutas vão definir quem irá se enfrentar na Elimination Chamber para definir o number one contender ao título do Drew McIntyre na WrestleMania. Bom, ele veio aí, é interessante essa camisa nova dele, né? Meio que um heróizinho ali e tudo mais. Mas enfim, essa foi a história do Corey no show de hoje. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite. A primeira luta da noite foi a defesa de título da Rhea Ripley e da Io Sky contra a Julia e a Kiana James. E essa luta ela foi interessante porque ela mostrou como que a Kiana James evoluiu no ringue desde que ela voltou da contusão, tá? Ela teve um bom desempenho na luta. E a Julia e a Io Sky também, né? Como sempre, as duas que vêm lá do Puroresu, né? Lá da luta livre japonesa, com certeza mandaram muito bem, tá?
A luta, basicamente, ela teve como história a Io Sky tendo o ringue cortado pra cima dela pela Julie e pela Kiana, e a Rhea Ripley tentando aparecer pra fazer a diferença e não conseguindo durante boa parte do tempo, né? Aí a Julia mandando seus golpes aéreos, a Io mandando um flapjack na Kiana James, né? E aí, finalmente, a Rhea, mais pra frente, ela consegue fazer o tag, né? A Io Sky consegue escapar das adversárias e consegue fazer o tag. E aí a Rhea vem, estraçalha todo mundo. A Io Sky, cara, esse Suicide Dive da Io Sky, ela foi de cabeça no chão, tá? E ela deu um over rotation ali, ela rodou muito, muito forte, ela foi de cabeça no chão. Aí a Rhea jogando a Kiana de cara no ringue. Nessa parte aí parecia que a Julia e a Kiana James poderiam vencer, porque a Kiana aplicou um golpe e a Julia mandou o Arrivederci na Io, mas a Rhea salvou. E aí depois a luta continuou e no final a Rhea aplicou o Riptide e a Io Sky mandou o Over the Moonsault para 3. Então vitória da Rhea e da Io, que depois nos bastidores encararam a Nia Jax e a Lash Legend, né? E aí, basicamente, foi marcada um desafio, né? Aí perguntou se as duas estavam desafiando elas pelo título, e a Naya falou: vocês estão evitando muito a gente quer lutar pelo título, então essa luta foi marcada para semana que vem. Então, semana que vem no SmackDown teremos Rhea Ripley e Io Sky contra a Nia Jax e Lash Legend. Impressionante que a Real estão passando o cerol em todo mundo na divisão, né? Mas tá legal porque a gente pelo menos tá vendo esse título sendo constantemente defendido. E a gente tá vendo as duas lutando. O mais interessante é a Rhea e a Io lutando no SmackDown, né? Então é curioso isso aí delas estarem nesse show. Elas são assinadas do Monday Night Raw, mas como campeãs de duplas elas têm que ficar transitando entre os dois shows, o que é bem complicado. Mas enfim, foi bom ver as duas aí vencendo. Depois disso, nós tivemos a segunda luta entre o The Miz e o Carmelo Reis pelo campeonato americano, né, no US Open Challenge. Né, o The Miz que estava ali se engalfinhando com o Carmelo, tentando cavar essa luta, e acabou que a luta foi muito boa. Sobre a Rhea Ripley, Sky e Julia Kenna James, foram 10 minutos de luta que eu dou 3 estrelas e 75, tá? Foi uma ótima luta. Já essa luta aqui do The Miz e do Carmelo Reis, ela foi uma luta de 9 minutos. E ela já não foi tão boa assim. Não que ela tenha sido ruim, tá? Mas é porque ela não acelerou como a luta das meninas acelerou. Durante boa parte da luta ela foi uma luta mais metódica. E aí, mais pro final, é que ela acelerou um pouco muito graças ao Carmelo Reis. O The Miz, ele conseguiu mandar alguns golpes interessantes, isso é verdade. Mas o Carmelo e o The Miz, né? O The Miz mandou uns golpes muito interessantes durante a luta. Mas o Carmelo Reis, ele acabou revertendo e acabou vencendo com um contragolpe do Skull Crushing Finale. Quando ele tomou o Skull Crushing Finale do The Miz, ele rolou. E aí, quando ele rolou, ele mandou o seu golpe, né? Esse top carilho aí do Carmelo Reis pra cima do The Miz também foi muito interessante. Aqui o Frog Splash do Carmelo, que o The Miz levantou os joelhos para bloquear. O The Miz mandou os Yes Kicks. E aí, o The Miz, ele mandou um springboard para um powerbomb muito bonito, tá? Mais pro final da luta. E aí é o momento em que o Carmelo ele tinha revertido, né, o Skull Crushing Finale rolando, pegou o The Miz e mandou um First 48. Foi uma boa sequência no final, porque o Carmelo tentou o First 48, o The Miz bloqueou, mandou o Skull Crushing Finale, o Carmelo Reis rolou e aí mandou o First 48 no The Miz para 3. A vitória do Carmelo Reis, que mantém o seu campeonato dos Estados Unidos. 9 minutos de luta, 3 estrelas e 25. Essa luta aqui eu não me incomodei tanto. Eu tenho criticado muito o US Open Challenge, né? Que eu tenho falado que tá sendo meio repetitivo, que parece que a WWE tá meio que assim, se acomodou com o US Open Challenge, né? Não vamos criar histórias para o Campeonato dos Estados Unidos, então vamos só botar o campeão lá para enfrentar qualquer um, né? Então, assim, no começo foi até diferente, tal, foi legal, a gente tava vendo o título sendo defendido e tudo mais. Só que agora ficou muito repetitivo. Eu não me importei com essa luta porque o The Miz e o Carmelo já estavam fazendo field há um tempo, né? Então, foi uma luta que teve um background, foi uma luta que teve uma história por trás. E eles estão direcionando para uma nova luta do Carmelo Reis com Ilya Dragunov. Então, eu também não me incomodo. Se a luta do US Open Challenge tem uma história por trás,
eu não me incomodo. O grande problema é simplesmente o Carmelo vir pro ringue, aparecer qualquer um e aparecer um cara que já foi derrotado várias vezes por esse campeonato, né? Pelos vários campeões. Então aí isso me incomoda um pouquinho e já fica meio repetitivo. Tá? Mas de qualquer forma, 9 minutos de luta, 3 estrelas e 25 pro Carmelo Reis, que vence a luta com propriedade. E o The Miz não foi ruim nessa luta, não. Vocês falam que eu odeio o The Miz, mas eu devo dizer que ele nessa luta mostrou alguns movimentos que ele já não usava há algum tempo. O que mostra que ele pode estar mega nerfado por conta de ele ser vilão. Depois disso, a gente teve uma luta entre a Lash Legend, a Chelsea Green e a Tiffany Stratton, classificatória para a Elimination Chamber. E eles falaram a mesma coisa para a luta feminina que eles falaram para a masculina. As 6 lutadoras vão se enfrentar na Elimination Chamber. A vencedora pega a campeã que sobrar, né, na WrestleMania. A Liv Morgan ainda não fez a escolha dela pelo campeonato. Enfim, essa luta também foi uma luta muito interessante, uma luta de triple threat que teve dinamismo o tempo todo, tá? A Nia Jax tentou interferir a favor da Lash Legend, a Alba Fire tentou interferir a favor da Chelsea Green, a Tiffany Stratton, tadinha, tava sozinha, né? Mas foi legal de ver. A Chelsea Green muito aplaudida durante a luta, esse flying crossbody que ela mandou aí pra cima do pessoal do lado de fora, ela pulou muito alto, foi bem bonito de ver. Lash Legend usando os seus golpes de força, esse golpe dela aí, em que ela fica sacudindo a cabeça da lutadora nas cordas, é meio esquisito de ver, mas quando ela fez isso com 2 lutadoras ficou maneiro. E prova que ela é muito forte, né? Ela conseguiu fazer isso com a Chelsea e com a Tiffany Stratton. Tiffany nas costas e a Chelsea segurando na frente, né? Ela também mandou esse military press pra cima da Tiffany, jogando ela em cima da Chelsea, que foi também muito bonito, tá? A Chelsea tentando reverter com os seus golpes, com seus chutes. Aí a Chelsea tinha acertado a Lash e aí a Trish pulou nas costas dela pra mandar uma voadora pra cima da Lash Legend. Aqui, outro dos melhores momentos da luta, Chelsea Green mandando um coast to coast pra cima da Lash Legend. Ela não consegue alcançar a distância toda, então a adversária tem que ficar ali, ela não pode ficar no corner, né? Ela tem que ficar um pouquinho mais pra cá. Mas ainda assim foi muito bonito, né? Aí do lado de fora a Chelsea Green foi acertada pela Nia Jax, mas ainda assim ela se recupera, ela joga a Lash Legend pro outro lado da barricada. A luta continua, a Tiffany acerta a Nia Jax, que acaba ocupando ela um pouquinho. Ela vem pro ringue, a luta continua, a Chelsea Green tenta aplicar o Unpretty Her, a Tiffany bloqueia, manda o Rolling. O Rolling. Não é um Rolling Senton propriamente, né? Mas ela segura nas costas, é meio que um DVD, né? E aí depois ela mandou o Prettiest Moonsault Ever pra 3. Então, vitória da Tiffany Stratton, que tava tendo vários problemas com o vestuário dela, dá pra ver na foto. Tava com muitos problemas com esse vestuário, mas em nenhum momento eles chegaram a precisar deixar a tela preta. E com isso, ela avança para a Elimination Chamber, tá? A primeira lutadora da Elimination Chamber. Foram 10 minutos de luta que eu vou dar 3 estrelas e 75. E antes que todo mundo já fique sonhando com uma repescagem, já aviso aos navegantes que no ano passado não teve, tá? Então, se no ano passado não teve, possivelmente esse ano não terá. Então, não mantenham as suas esperanças de repente a Chelsea Green entrar nessa luta por repescagem. Como no ano passado não teve, a gente não sabe se esse ano terá. Tá bom? Então, Tiffany Stratton, a primeira classificada da Elimination Chamber. Depois disso, nós tivemos a nossa dose de Kit Wilson, né? Kit Wilson que veio pro ringue, foi falar de como todo mundo é tóxico, de que o locker room é tóxico, o público é tóxico, que ele tá ali para mostrar uma masculinidade sensível, que a pessoa se conecte com os seus sentimentos e tudo mais. E aí ele reclamou de que ele não estava no Royal Rumble porque tinha 30 machos tóxicos se matando no ringue. E ele desafia qualquer um que tenha participado do Royal Rumble a enfrentá-lo. Ora, o que vocês acham que vai acontecer? Assim, quem vocês acham que está precisando mostrar serviço estraçalhando os adversários no ringue? Oba Femi, meu amigo. Oba Femi veio pro ringue, que foi surpreendente, né? Que mostra que ele ainda não assinou com ninguém. Né? Ele apareceu no Raw para destruir os War Raiders e agora ele apareceu no SmackDown para destruir o Kit Wilson. Tá? O Kit Wilson ainda deu uma reclamada na masculinidade tóxica
do Oba Femi, o juiz mandou tocar o sino e nós tivemos uma luta de 1 minuto. Foi basicamente Squash City. Oba Femi estraçalhou com o Kit Wilson. Esse slam dele, ele jogou o Kit Wilson muito alto, meu irmão, muito alto mesmo. Depois ele pegou o Kit e mandou o Fall from Grace no estilo sentado, né? Um powerbomb, um sirap powerbomb para 3. Vitória do governante e, cara, é absurdo. Aí é aura pura, meu irmão. Público reagindo bem pra caramba pra ele. O cara muito forte, muito veloz. Resta saber se ele consegue aguentar muito tempo no ringue, né? Mas ele teve lutas muito boas na NXT, tá? Então, vitória do Obafemi. Foi 1 minuto de luta, não vou nem ranquear, cara. Eu vou dar 50 mil estrelas só pela aura desse cara e o estraçalhamento que ele fez com o coitado do Kit Wilson. Depois disso, o Drew veio pro ringue de novo, para dessa vez de novo tentar falar com a plateia, né? Sobre o que ele pensa da promo da segunda-feira. E aí, coitado, não teve chance de novo. Porque aí veio o Jacob Fatu dessa vez e começou a atacar ele. Ele já foi atacado pelo Corey e agora foi atacado pelo Jacob. E aí foi muito engraçado, porque no chat teve uma pessoa que cantou a pedra rapidinho e falou, cara, agora o Jacob vai vir. E não deu outra aí, né? E aí o pessoal falou, a WWE tem seus padrões, né? É o que eu sempre falo, né? Que a WWE tem padrões e se você consegue identificar esses padrões, você consegue prever mais ou menos o que vai acontecer no show. Não é que a WWE tá repetitiva, é que você tá muito bom em identificar esses padrões. E aí o Jacob acertou o Drew. Quando o Drew caiu aí nesse Suicide Dive, ele bateu a cabeça na mesa. Eu tive a impressão que ele tava sangrando, mas não foi o caso, né? Quem tava sangrando era a Julia, né? Na luta da Julia, a Julia sangrou na boca. E enfim, o Jacob acabou despachando aí o Drew McIntyre. Eu não sei se vai ter as fotos, mas depois o Drew ele voltou pro ringue e aí ele comentou, teceu comentários sobre a promo do Punk e do Roman na segunda-feira. Depois disso, nós tivemos uma lutinha entre o Shinsuke Nakamura e o Tama Tonga. E essa é aquela luta que, se fosse um show de 2 horas, não teria acontecido, tá? É uma luta de televisão normal pra tentar resolver uma feud que se criou nas últimas semanas com o Shinsuke tentando trazer o Tama Tonga pro lado brilhante da força, né? Falando em japonês com ele, que ele não é mais o mesmo, não sei o quê. E aí, eles resolveram fazer essa luta. Essa semana foi uma boa luta, tá? Foi uma boa luta. Ela foi uma luta que durou também 10 minutos. E basicamente o Shinsuke ele dominou uma boa parte da luta, mas depois no final teve várias interferências ali dos MFTs favorecendo o Tama Tonga para que ele vencesse, tá? Aqui nós temos o Tonga Loa segurando o Shinsuke e aí depois o Tama Tonga acertando o Cutthroat na cara do Shinsuke para 3. Então vitória de Tama Tonga. Cabe ressaltar que o Tonga Loa e o JC Mateus estavam carregando os cinturões de duplas. A gente não sabe se eles vão usar as regras dos Freebirds, que era uma regra que era utilizada lá na década de 80 pelos Fabulous Freebirds, aonde um grupo de 3 escolhia 2 lutadores para defender o título. E esses 2 lutadores sempre mudavam. Depois, nos anos 2000, o Spirit Squad, quando foi campeão de duplas, também faziam isso. Eram 5 lutadores e eles escolhiam 2 na semana para defender o título e nunca eram os mesmos 2. Apesar de que, geralmente, o Kenny Dykstra e o Nick Nemeth, que depois a gente conheceu como Dolph Ziggler, acabavam, geralmente, um dos 2 sempre lutava, tá? Mas, enfim, a gente vai ter que ver a vitória do Tama Tonga, 10 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas. Foi uma boa luta de televisão, mostrou que o Shinsuke ainda tem talento, mas a WWE hoje em dia está usando ele mais como um jobber mesmo para poder ajudar outros lutadores. O que é uma pena. O Shinsuke no Japão é uma lenda. Ele merece voltar lá e ter a turnê de despedida que o Kazuchika nada, né? Que o Hiroshi Tanahashi teve esse ano lá no Japão. Agora nós temos aí um segmento muito interessante em que a Liv Morgan veio pro ringue com a Raquel Rodrigues. Ela veio visitar o SmackDown para falar sobre potencialmente desafiar a Jade Cargill pelo campeonato da WWE. Só que aí ela chegou e falou, pô, quero falar primeiro sobre o elefante gigantesco que está na sala. E aí, cara, claramente, assim, deu pra ver o veneninho caindo assim, que ela tava falando da Raquel e ainda por cima tava esculachando o peso dela. Eu não gostei dessa indireta, tá?
Vocês sabem muito bem, eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu não sou muito fã de gordofobia, não. Eu odiei a storyline da Mickie James, da Pig James, lá dos anos 2010. E eu acho que esse tipo de historinha não tem lugar na WWE de hoje. Mas eles fizeram de uma forma tão súbita que a maioria das pessoas provavelmente não percebeu que a Liv Morgan estava ofendendo a Raquel, possivelmente por causa do peso. Também poderia estar ofendendo por causa da altura, porque ela é muito alta, tá? Mas ela não usou o termo tall, né? Ela usou o termo huge. Então, com certeza, a Liv ia falar alguma coisa da Raquel. A Raquel tomou o microfone da Liv, falou que ela ia falar do elefante na sala. E era provavelmente o fato da Raquel ter sido eliminada pela Liv da Royal Rumble. Mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, a Jade Cargill veio pro ringue. Né? A Jade Cargill veio pro ringue. E aí, logo depois, a Jordynne Grace veio pro ringue. Começou a discutir com a Jade Cargill e com a Judgment Day. Nisso, o Nick Aldis veio pro ringue e falou o seguinte: olha, você tá no meu show. E como você está no meu show, eu entendo que se você tá disponível pra falar, você tá disponível pra lutar. Então, eu vou marcar uma luta de duplas agora. Jade Cargill e Jordynne Grace contra Liv Morgan e Raquel Rodrigues. E vale ressaltar que eu identifiquei na hora que as quatro iam lutar, porque as quatro estavam vestidas para a luta. Então, padrões da WWE, se vem alguém para uma promo e essa pessoa está vestida para lutar, é porque vai ter uma luta. Se ela estiver vestida com uma roupa comum, não vai ter luta. Tá? Enfim, foi uma luta de duplas bem interessante e que a história da luta foi as desavenças entre as duas duplas. Não só as desavenças da Jordynne e da Jade Cargill, que finalmente vão lutar pelo título da WWE na semana que vem, como também as desavenças entre a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. E a situação, ela chegou num ponto crucial quando a Jade Cargill, sem querer, acertou a Jordynne Grace com um Big Boot. E aí a Jade Cargill falou que ela tinha que sair da frente, estava se metendo na história. E aí depois, quando continuou, a Raquel Rodrigues foi mandar um Big Boot na Jade Cargill, a Jade saiu da frente e ela acertou a Liv Morgan. Então aí tá o primeiro Big Boot, foi o da Jade Cargill na Jordynne Grace. E aí depois esse aí, ó, a Raquel Rodrigues acertando a Liv Morgan. E aí, meu amigo, é aquele negócio, só aumenta as tensões na Judgment Day. No final das contas, a Jordynne Grace jogou a Raquel pra cima da Jade Cargill, jogou a Jade Cargill pra fora do ringue e ela fez o rolamento da morte e conseguiu a vitória pra 3. Tá? Então, vitória de Jordynne Grace e Jade Cargill, uma luta de 8 minutos que eu vou dar 2 estrelas e 75, foi a menor luta da noite, tirando o squash do Obafemi, e ficou essa cara aí de funeral dentro da Judgment Day com a Raquel Rodrigues encarando a Liv Morgan, chateada da vida com o que aconteceu. Depois disso, finalmente a gente teve a oportunidade de ver o Drew McIntyre vindo pro ringue falando sobre a promo da segunda-feira e reclamando do fato de que o Roman escolheu o Punk, né? E aí ele disse, cara, se você tá falando do caminho mais fácil, você teve a oportunidade de lutar contra um guerreiro escocês de 125 anos, de 125 quilos, e em vez de você fazer isso, você escolheu lutar contra um velho cansado, né, que é tatuado e sociopata, que não consegue fazer mais nada direito no ringue. Então, basicamente, o que o Drew falou foi que, na verdade, o Roman escolheu o caminho fácil ao enfrentar o Punk. E olha, eu só ouço verdade. Se você for pensar pela lógica, né? Se você tivesse que escolher uma briga de rua, de um lado estaria o Punk e do outro lado estaria o Drew McIntyre, quem que você escolheria? É claro que tu ia partir pra cima do Punk, meu irmão. Tu não ia partir pra cima do Drew. O Drew tem 2 metros de altura, 125 kg de peso. O cara é um armário. Do outro lado, tu tem um velho cansado. O cara tem 1,85 m de altura? Tem. Mas ainda assim, é um velho cansado. Então, cara, com certeza, assim, pela lógica da vida, o Roman escolheu o caminho mais fácil, tá? Mas, enfim, o Drew chegou e falou que o cinturão dele era o cinturão mais importante da WWE. Falou da linhagem do título. E é verdade, tá? O título da WWE ele tem uma linhagem que remonta a 1963. Já esse campeonato mundial ele foi criado em 2023, tá? 2022. Então, assim, o campeonato que é o mais importante da WWE é esse aí, o que o Drew tá carregando. Não importa
se a WWE não tá dando essa moral pra ele agora, né? Se CM Punk e Roman Reigns vão ser provavelmente o main event da WrestleMania lutando pelo campeonato mundial peso pesado. A verdade é que o campeonato mais importante, mais histórico, é esse aí que o Drew tá carregando. Então ele tem razão no que ele fala. E aí, ele basicamente disse que vai estraçalhar todo mundo que se colocasse na frente dele, tá? Agora, o mais importante dessa situação toda é que nos bastidores a gente também viu o Sami Zayn muito triste e o Drew McIntyre deu uma esculhambada no Sami Zayn também, tá? E o Sami tava bem triste nos bastidores, olhando pra baixo, e aí o Trick Williams veio sacanear com ele, falando que assim, ele não consegue completar as jogadas e que ele completa. Aí o Ray Fênix veio pra dar uma moral pro Sami, falou, cara, se você conseguir, todos nós podemos sonhar em conseguir, falando claramente com o fato de pessoas de baixa estatura poderem ser campeãs mundiais e coisa do tipo. E aí, cara, antes do main event, veio uma notícia devastadora de que o Nick Aldis resolveu colocar numa luta classificatória para a Elimination Chamber simplesmente Cody Rhodes, Jacob Fatu e Sami Zayn. Os três não vão estar. Cara, assim, quando eu olhei isso, eu falei, meu irmão, a WWE tá surtando, né? Porque esses três eram pra estar na Elimination Chamber, até pra continuar a história do Corey e do Corey e do Jacob Fatu, e pra incluir o Sami Zayn na história. Botar os três na mesma luta me indica que existe uma gigantesca possibilidade daquele triple threat que a gente tá falando que vai acontecer entre o Drew e o Corey e o Jacob não acontecer na WrestleMania. Porque vejam, se apenas um desses lutadores vai poder estar na Elimination Chamber, é muito difícil que a gente tenha uma triple threat, tá? Porque teria que acontecer alguma coisa depois. Então eu tô começando a suspeitar que a gente pode ter Drew McIntyre e Sami Zayn, e a gente pode ter Cody Rhodes e Jacob Fatu numa luta 1 contra 1 sem valer nada, tá? Pra resolver essa feud deles. Cara, se isso acontecer, assim, a WWE tá assim, resolveu dar um descanso pro Corey mesmo, né? Porque é meio bizarro isso, né? O cara que é o cara da companhia não lutar por nenhum título na WrestleMania. Que louco. Mas vamos aguardar a semana que vem, porque pode ser a história que tá se desenrolando aí no cenário do campeonato da WWE. O Trick Williams veio pro ringue quando o Drew McIntyre estava indo embora, deu uma encarada nele, né? Falou ali que ele estava ali para ganhar o campeonato do Drew e falou que ia observar a luta, né? A Triple Threat que iria acontecer neste momento, né? A luta entre Solo Sikoa, Aleister Black e Randy Orton. O Solo veio com a lanterna, né? A gente chegou a ver uma promo do Bo Dallas nos bastidores falando da lanterna e tudo mais. Mas o Solo, ele veio pro ringue e aí ele tava procurando a família dele sumiu. O que dá a entender que os White Six meio que sequestraram eles depois da luta que eles tiveram mais cedo no show, tá? Enfim, essa Triple Threat que a gente teve, ela foi interessante, tá? Ela foi uma Triple Threat boa, não foi tão boa contra a Triple Threat feminina, na minha opinião. Por quê? Porque no começo eles também tiveram um começo mais metódico da luta. Mas pro final eles tiveram várias sequências interessantes que tornaram a luta muito boa, tá? Novamente, assim, cada um utilizando seus golpes. Essa sequência foi legal. O Aleister com uma chave de joelho no Solo Sikoa, o Randy Orton saiu dando stomp em todo mundo para quebrar a chave. Aí o Aleister usando os seus golpes tradicionais, o Randy também, né? Aqui tivemos esse Samoan Splash do Solo Sikoa muito alto no Randy Orton, né? E aí, ó, mais pra frente, o Randy mandou aí 2 suplexes na mesa no Solo, a mesa chegou a balançar, eu achei que a mesa fosse implodir, mas não implodiu. Depois ele mandou mais um no Aleister Black. A luta voltou pro ringue, o Solo Sikoa mandou o seu spinning solo no Aleister. O Aleister respondeu com o German Suplex. E aí, no final, o Randy Orton
mandou um RKO no Alistair, o Alistair rolou para fora do ringue, o Randy ficou chateado, ele levantou, o Solo Sikoa estava preparando o Samoan Spike para poder acertar o Randy, e aí nessa hora a câmera fechou muito no Solo, e aí a gente viu o Solo falando com o Randy. O que aconteceu? O Randy sem ver, aí nesse momento, o Randy sem ver chegou e mandou um RKO para 3, né? Então vitória do Randy Orton, uma luta de 17 minutos que eu vou dar 3 estrelas e meio. Na live eu dei 3 estrelas e 25, mas eu falei que ia dar uma revisada. E eu acho que ela valeu 3 estrelas e meia, mas poderia ter sido muito mais. Eu acho que ela poderia ter chegado a 4 estrelas. Mas o início dela realmente foi muito metódico e assim, a gente não viu a luta acelerar no começo, ela acelerou mais pro final. Mas enfim, com essa vitória o Randy Orton é o primeiro classificado para a Elimination Chamber, a 10ª Elimination Chamber dele na sua carreira, e vamos ver se ele se classifica para a WrestleMania. Isso é importante porque, como vai ter Corey, Jacob Fatu e Sami Zayn, assim, eu acho, posso estar enganado, eu acho que o Corey e o Jacob vão acabar se eliminando dessa luta, por assim dizer, e o Sami vai conseguir arrancar uma vitória. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Mas se isso acontecer, o Corey e o Jacob ficam sem caminho para o campeonato mundial na WrestleMania, tá? Então, isso poderia confirmar Corey e Jacob numa luta 1 contra 1 sem valer nada na WrestleMania, e a gente poderia ter Drew McIntyre e Sami Zayn. Vamos aguardar, mas eu acho que tem história aí pra gente ver nesse cenário do SmackDown. O show pra mim foi muito bom, eu vou dar 7,5 pro show, eu acho que foi um show bem interessante. Eu acho que tivemos várias lutas interessantes, com várias histórias alavancadas. Os 2 primeiros classificados para o Money in the Bank, para o Elimination Chamber, foram confirmados. Vamos ter mais 2 lutas na semana que vem, aparentemente. E eles vão ter que dar uma acelerada nisso. Então, me parece que vai ter várias lutas classificatórias nos próximos shows. O que deve dar uma boa animada nos shows, porque essas lutas de Triple Threat geralmente são extremamente dinâmicas e acabam sendo muito boas de se assistir. Então fiquem ligados aí nos próximos Raws e SmackDowns, porque podem ser shows muito bons. Para esse show aqui eu vou dar uma nota 7,5, porque apesar de ter sido um show bom, a gente não teve nenhuma luta que ultrapassou a margem das 4 estrelas, na minha opinião. Tá? Então também não tivemos um grande retorno, não tivemos uma grande mudança de título que elevasse o show para um patamar acima de 8. Por isso que eu vou dar 7,5 para o show. Foi um ótimo show, um show que você não pode perder. Então, depois, se você tiver um tempo no fim de semana, vai lá na Netflix, se você ainda não viu, entra na Netflix, assiste o SmackDown, depois você volta e me agradece, beleza? É isso por hoje. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até a próxima.